Marvila é um dos bairros típicos da antiga Lisboa. O sossego e a calma imperam pelas praças, onde se relembram as memórias da terra que foi. Durante décadas, as ruas fervilhavam com a vida dos operários que desenvolviam as indústrias fabris, principalmente da pólvora e dos vinhos. Em 1946, nasce em Marvila um clube que veio a unir os adeptos de futebol desta zona de Lisboa. O Clube Oriental de Lisboa. Aqui era uma zona de muito trabalho. Esta zona aqui dos armazéns de vinho, do material de guerra, da tabaqueira, trabalhava aqui mais de 10 mil pessoas na altura. Fábricas de cortiça, aqui nesta zona toda, era uma zona muito industrializada. O clube torna-se um núcleo de aproximação dos moradores e trabalhadores. Gera-se um ambiente familiar entre os adeptos, tornando-se uma segunda casa e um motivo de orgulho da zona de Marvila. Eu e a minha equipa de direção apanhámos o clube em 92, eu diria que em termos financeiros na 15ª cave, portanto abaixo de tudo aquilo que era aceitável. E a recuperação foi muito difícil até chegarmos agora a esta fase em que, de facto, nós temos uma situação absolutamente estável em que não devemos um cêntimo a ninguém, a nenhuma entidade, em que estamos bem desse ponto de vista. E se ganharmos, naturalmente, se ganharmos os jogos todos, inevitavelmente a subida de divisão é um horizonte aí à nossa espera. Nós estamos numa posição boa e há alguns dos nossos sócios, nomeadamente aqueles que ainda vivem do saudosismo dos tempos, em que nós batíamos os pés aos grandes e ganhávamos aqui grandes jogos, o tempo das azinhagas dos alfinetes, etc., essas coisas todas, pensam que é agora, nós vamos lá e tal, e não sei o quê. Mas nós temos de ter alguma racionalidade naquilo que fazemos e pensar não com a cabeça dos dedos dos pés, como eu costumo dizer, mas com a cabeça, o cérebro, para não cairmos na tentação de irmos além daquilo que podermos e comprometermos todo o trabalho que fizemos durante este tempo todo. As pessoas gostam e vão, né? Coimbra estava muita gente para a Taça de Portugal. Vamos a qualquer estádio, a gente leva mais gente do que eles. As próprias pessoas lá nos campos dizem que nós somos o melhor clube que vamos e quando vamos mais gente. O Oriental neste momento tem 50 mil habitantes. E o Oriental está mal instalado. Porque há muitos anos atrás o Clube Oriental de Lisboa não podia estar aqui instalado. Deveria estar instalado em Chelas. É ali que está a população. E se o Oriental mudasse a sua sede lá para cima, onde se fazia um ginásio desportivo e captava aqueles milhares e milhares de pessoas, porque toda a gente sabe que o sócio do Oriental é o sócio do Porto, é o simpatizante do Sporting, do Benfica e do Porto. Toda a gente sabe e a gente aí não discute. O Oriental, o que é que lhe falta? É um pavilhão, porque um pavilhão é uma fábrica de fazer dinheiro. Entrou a avô e a avó para fazer dinheiro. O Oriental andou-lhe a prometer um pavilhão há não sei quantos anos. O Oriental tem apenas um campo e está prometido pelo Presidente da Câmara fazer um campo e um pavilhão. Mas, meu amigo, com esta crise, como é? Joga-se para aquele lugar, o terceiro, quarto lugar. Eu, na minha opinião, era uma maneira tremenda se o Oriental subisse divisão. Para o ano caía e depois a queda era muito maior. Falta aquilo com que se compram os melões. É dinheiro. Para comprar melões é preciso dinheiro. E o Oriental não tem dinheiro. Atualmente o futebol é de muito dinheiro. O Oriental não tem. Nós andamos por aí, pelo país inteiro, a jogar e vimos que o Oriental, por exemplo, é dos clubes que piores condições de trabalho tem.
todas as câmaras, todos os clubes de uma terra que não tem 1/10 da população que a nossa freguesia, só a freguesia de Marvila tem grandes complexos desportivos, um campo relvado, 2 campos sintéticos, um pavilhão, uma piscina, isto e aquilo, tudo à disposição. E nós aqui, de facto, não temos. Mas nós e Benfica somos dos poucos que até temos na nossa sigla o nome de Lisboa. Somos o Clube Oriental de Lisboa. Não são muitos os clubes de Lisboa que têm o nome de Lisboa. Nós temos. Nós somos o Clube Oriental de Lisboa. Naquela zona, Mozart é rasteirado por Mário Jorge. O árbitro, Sr. João Rosa, mandou marcar livre fora da área, que Kim transformou fazendo 3-2 e dando justiça ao resultado em função do jogo praticado por ambas as equipas. Sempre cheio, o campo sempre cheio. Nós aqui chamávamos aqui o Montes Vendavais. Ganhámos aqui ao Porto, ganhámos ao Sporting. Foi o Rogério que foi para o Brasil, que jogou no Brasil, foi jogador do Benfica, o Rogério Lemos de Carvalho, que era um jogador extraordinário. Se aparecesse hoje, não sei se haveria aqui jogadores com tanta categoria como ele, que ainda é vivo, que ele é muito mais velho que eu. Era um jogador acima da média. E na segunda divisão, quando subimos de divisão, foi ele o obreiro da subida. Aqui quase que em ponto de honra, em local de honra da nossa exígua sala de troféus, temos este quadro, que é um quadro que tem tudo a ver com a fundação, com a nossa fundação e aquilo que é a nossa história, que não é mais do que aquilo que nós chamamos o emblema da fundação, com o atual emblema do Oriental salientado e por trás de si os emblemas dos clubes que lhe deram origem, o Fósforos, o Marvilense e o Chelas. Para além do futebol, o Oriental teve ainda outras modalidades importantes, como o handball, ténis de mesa ou ginástica. Nas artes, destacou-se Helena Tavares, reconhecida atriz de revista que iniciou a sua carreira nos palcos do Oriental. Este quadro foi-nos oferecido, ainda há bem pouco tempo, pela sua filha, a Carolina, portanto, a Helena, a mãe, e a Carolina Tavares, que nos ofereceu este quadro em honra da sua mãe e em honra do seu orientalismo e da sua... e, em certa medida, da ideia que o Oriental sempre teve de que não éramos apenas um clube de futebol. Fui jogador do handball do Oriental, mas fui dos piores. Andava lá, eu era daqueles que fazia assim uma machinha. Sim, o handball era a nossa segunda modalidade. Nós tivemos, de facto, grandes equipas. Ombreávamos na altura, na década de 50, com aquela grande equipa de handball do Sporting, que era, de facto, o expoente máximo da modalidade na época. O Oriental foi 6 anos consecutivos campeão de handball em júniores, mas na primeira divisão nunca ganhou campeonato nenhum, porque os jogadores do Oriental da primeira categoria de handball jogavam quase todos futebol. Quando aparecia futebol, desertavam do handball e iam ganhar dinheiro para o futebol. O pouco que ganhavam era no futebol. Apesar disso tudo, os heróis, os nossos heróis, seccionistas do handball, mantiveram sempre a modalidade viva. Portanto, isso para nós é de facto tão ou mais importante do que se tivéssemos ganho vários títulos nacionais. As cores, de facto, eram díspares em relação àquilo que é hoje, mas consta-se, diz-se, não sabemos na realidade se foi isso que deu origem a esta cor. Mas diz-se que nós estamos aqui, um dos grandes impulsionadores da nossa fundação foi o Dr. José Domingos Barreiro, um grande orientalista, um grande benemérito. Portanto, e todos nós sabemos que havia o Abel Pereira da Fonseca, o José Domingos Barreiro, ali o Vinhas mais acima, quer dizer, era uma zona eminentemente de armazéns de vinho, para além de outras indústrias, não é? Será que foi em homenagem ao precioso néctar que se deu aquela cor? Talvez seja, também não fica mal nenhum a ninguém dizer que se calhar foi. Até a saúde oriental, pá, que somos os maiores, pá. Não há nada como um tinto aqui no bairro oriental de Lisboa, pá. Somos os maiores. Sou fanático do Oriental. Joguei no Oriental 3 anos, quando estávamos na terceira divisão.
pertencia à equipa que subiu a divisão, fomos campeões e subimos à segunda divisão. Entretanto, como o meu irmão continua a jogar, tenho acompanhado os jogos do Oriental, em casa e fora. O Oriental tem sentido muita dificuldade em jogar em casa, mas em princípio hoje será para ganhar. Representamos um clube que tem muitos anos de história, com alguma história no futebol português e é o representar um clube em que, além da sua história, tem uma mística diferente, tem uma mística de um clube grande sendo pequeno. O jogo está a ser um jogo difícil, mas penso que vão dar a volta. Basta entrar o primeiro golo. Todos nós gostamos de ganhar e a cara de quem ganha nunca é igual a de quem perde, como é evidente, não é? Mas não mais que isso. É o jogo, é a classificação que é neste momento. Daqui para a frente não sabemos, falta muito campeonato e temos tempo de ter, eventualmente, alguns problemas para pensar no futuro, se o futuro for uma hipotética subida de divisão. Temos tempo de pensar. O Oriental, passado, presente, futuro. O pequeno clube de Marvila que, recordado, deixa a nostalgia do que já representou para as suas gentes. Com a passagem do tempo, transformou-se o bairro e com ele o clube. Ainda assim, continuamos a encontrar a alegria, o ânimo, a união e a persistência que sempre o caracterizaram. O clube continua a ser o palco dos encontros, das conversas, da comunidade e o sonho de um dia, quem sabe, poder ser o que em tempos foi. Eu quero dizer aos meus consócios, companheiros de clube, de que de facto nós temos que ser otimistas, mas que com os pés bem assentos na terra, um dia chegaremos ao céu.